Olá, sou a professora Selimara e esta é mais uma de nossas videoaulas de anatomia humana. A boca e a cavidade oral são a primeira via de entrada de alimento e por isso pertencem ao sistema digestório. Podemos observar aqui na imagem a boca e uma linha que separa os lábios, lábio superior e lábio inferior. Essa linha é chamada rima da boca. Ao abrir a rima da boca, percebemos que existem uma série de estruturas que pertencem à cavidade oral. Para definir essa cavidade oral, precisamos estudar aqui a língua, o palato e os dentes, os alvéolos dentais, onde estão presos os dentes. Veja lá a arcada superior, certo? E agora o ramo fechado. Quando a gente fecha a boca, junta as duas arcadas dentárias, nós percebemos que existe uma mucosa que recobre esse osso, que é a chamada gengiva, gengiva superior e gengiva inferior. Entre as duas gengivas existe um espaço, uma cavidade. Veja aqui, esta é a região da bochecha, né? E agora, quando a gente afasta a bochecha, nós encontramos uma região chamada vestíbulo da boca. A região da boca propriamente dita é delimitada por uma série de estruturas. Veja aqui então a cavidade oral. A cavidade oral tem o seu teto, formado pelo palato, seus limites laterais, formados pela bochecha ou pela arcada dentária, caso a boca esteja fechada, e na região inferior apresenta a língua, e abaixo da língua o soalho da boca. Veja lá, o palato ósseo e o palato muscular. No final do palato muscular, nós conseguimos visualizar aqui uma projeção mediana, ela é ímpar, porque só tem uma, que é chamada a úvula, que a gente chama de campainha, né? Esta é a úvula, que é o final aqui do palato muscular. Ela tem uma função importante para a deglutição. Além da úvula, conseguimos visualizar aqui a língua, e abaixo da língua, a gente percebe que a língua tem o frênulo da língua, e nesta região aqui, inferior ao frênulo da língua, inferior à língua, que ela é todo um órgão muscular, apresenta então a região do soalho da boca. Vamos mostrar agora os limites da cavidade oral. Então, na região superior, limite superior, palato ósseo, palato muscular, terminando na úvula. Limite inferior, a língua, e abaixo da língua, o soalho da boca. Limites laterais, com a boca aberta, as bochechas, ou a arcada dentária, no caso da boca fechada. E o limite posterior? O limite posterior é chamado istmo da garganta ou istmo das fauces. Istmo significa estreitamento, uma passagem que delimita duas grandes áreas. Então, uma região anterior é chamada cavidade da boca. Esse istmo das fauces separa a cavidade oral da parte oral da faringe, que é essa estrutura que você consegue visualizar só um pedacinho dela, só a parede posterior dela aqui. Mas ele é um tubo, a parte oral da faringe. Quem separa é esta região, chamada istmo ou estreitamento, istmo das fauces ou istmo da garganta. Ele é formado pela úvula por dois arcos, este arco anterior, que é o palato grosso, e este arco posterior, que é o arco palatofaríngeo. Palato glosso, do palato para a língua, tudo que for glosso é relativo à língua, e palatofaríngeo, do palato em direção à faringe. Vamos estudar agora a cavidade oral no corte mediano. E observe na imagem, arcada dentária superior, palato ósseo, que pertence ao osso maxila e ao osso palatino. Arcada dentária inferior e o osso mandíbula. Esta aqui é a cavidade oral, que está ocupada pela língua. Essa região posterior é o palato muscular. Então, forma o teto da cavidade oral.
soalho da cavidade oral, a língua e o soalho da boca. E nós vamos mostrar também esta região posterior, que é o istmo da garganta. Estruturas presentes que podem ser visualizadas neste corte. A língua é este órgão que ocupa toda a cavidade oral. Ela tem duas regiões. Ela tem a região do corpo da língua, que é a região mais anterior, esta região aqui, e a região da raiz da língua, que é a região posterior. Observe como o corpo da língua está na cavidade oral. A raiz da língua já forma a parede anterior da faringe. Então, aqui nós temos a parte nasal da faringe, a úvula, que delimita aqui o limite inferior da parte nasal da faringe, e aqui a parte oral da faringe. A parte oral da faringe tem uma parede posterior e uma parede anterior. A parede anterior é formada pela raiz da língua. E mais inferiormente, a gente consegue ver uma estrutura que não pertence à cavidade oral, nem à faringe, que é a epiglote, ou cartilagem epiglótica, que pertence já à laringe, mas ela delimita aqui o final da parte oral da faringe. Então, a parte oral da faringe vai da altura da úvula até a altura da epiglote. Toda essa cavidade é parte oral da faringe. E uma outra peça, ainda no corte mediano, vamos observar aqui a cavidade oral. Então, você percebe que inferiormente nós estamos enxergando aqui a arcada dentária inferior, que ela se prolonga até encontrar o final possível de se verificar da mandíbula, possível de se visualizar. Na região superior, existe a divisão entre o pálato, então este é o pálato ósseo, e este aqui é o pálato muscular com a úvula. A função do pálato muscular é essa, olha, fechar a cavidade nasal, a faringe nasal, para que o alimento possa passar. Então, no momento da deglutição, o pálato mole, ou muscular, e a úvula são projetados para trás, e eles fecham a parte nasal da faringe para que o alimento não venha para a cavidade nasal e vá simplesmente para a parte oral da faringe. Observe agora esse vídeo sobre a deglutição. No momento em que o alimento entra na boca, os dentes vão fazer o trabalho de quebrar esse alimento em partículas menores, pela mastigação, envolvendo com a saliva. A língua e o palato duro participam bastante dessa atividade. No corte sagital, você consegue perceber todas as estruturas envolvidas. Veja aqui a língua, o palato ósseo e o palato muscular com a úvula. A língua empurra o alimento contra o palato, que por sua vez o alimento empurra o palato muscular, fechando a parte nasal da faringe. O alimento vai ser empurrado para a parte oral da faringe e nesse momento empurra essa estrutura que é a cartilagem epiglótica para baixo, para fechar a entrada da laringe e o alimento ser forçado a passar pelo tubo que está posterior à laringe, que é o esôfago. Observe, então, tudo isso acontecendo nesse vídeo. Além disso, podemos visualizar aqui a região do istmo das fauces, ou istmo da garganta, que tem o arco palatoglosso, que vem do palato até a direção da língua, e também o arco palatofaríngeo, que ele é mais posterior. Este outro arco que a gente enxerga aqui atrás, ó. Este é o arco palatofaríngeo, aquele segundo arco. Esta região aqui entre os dois arcos é a fossa palatina, olha lá, o arco palatofaríngeo. E entre os dois arcos, a região da fossa palatina, onde pode ser encontrada a tonsila palatina, que antigamente era chamada de amígdala.
Algumas pessoas não têm. Esta peça não apresenta a tonsila palatina, mas é nessa região que ela fica. A tonsila palatina pode ser visualizada, por exemplo, nesta imagem. Veja lá, o arco palatoglosso e nesta região aqui, a tonsila palatina. E aqui mais posterior, o arco palatofaríngeo. O dorso da língua, ele apresenta uma série de estruturas. Veja como ele é totalmente recoberto por uma série de estruturas chamadas papilas, papilas gustativas, que estão envolvidas com a percepção do paladar. Esta região do dorso da língua apresenta papilas chamadas filiformes, porque elas têm formato de folhinhas, assim, né, bem fininhos, e as papilas fungiformes, que parecem um cogumelozinho. Elas recobrem aqui, intercaladamente, toda a região do dorso da língua. Essa região mais lateral da língua aqui, dá para visualizar aqui, apresenta as papilas foliadas, né? As papilas são órgãos gustativos. A função da língua, uma delas é também ter aspecto gustativo. Já na região posterior da língua, onde a gente vai ter a passagem, o término do corpo da língua para a raiz da língua, se faz nessa região aqui. Então, visualize outras papilas gustativas. Estas papilas gustativas que são maiores são chamadas papilas valadas. Papilas valadas. Que ficam exatamente nessa região de transição entre o corpo e a raiz da língua. O forame cego da língua delimita aqui onde é o corpo e onde passa a ser a raiz da língua, que é aquela região que já faz parte da parede anterior da parte oral da faringe.